Dani, então conta um pouquinho para o pessoal aí que ainda não te conhece. Fala um pouquinho sobre você aí. Então, eu sou a Daniela. Sempre começo me apresentando dizendo que eu sou a mãe da Júlia, mas também trabalho com Linda! coach e como professora. Trabalho com desenvolvimento humano desde 2002, né? Trabalhei em graduação, pós-graduação. E o coaching está na minha vida atendendo desde 2015. Ai, que lindo! E como é que você conheceu o coach? Como é que você entrou Eu nisso? conheci o coaching através de um processo de coaching que eu passei. Eu Ah, fui que procurar uma legal! pessoa, passei por um processo de coaching e me apaixonei. Me apaixonei pela rapidez da mudança, né? Eu já tinha feito Total. terapia antes, logo que meu pai faleceu, mas continuei por um tempo, depois parei. Quando eu fui fazer o processo de coaching, foi tudo muito rápido. E isso me seduziu muito. E aí você foi buscar fez vários cursos aí, né? A gente se Isso, encontrou em vários cursos. isso mesmo. Porque a gente se apaixona, né? Depois que a Total, gente é né? picado, a gente quer ficar e fazer cada vez mais. Pior. Moro em Porto Alegre, né? Uma cidade Isso. fantástica. Eu amo E Porto Alegre. fria. Morei em Porto Alegre, acho que durante 3 anos e meio. Acho fantástico o Sul. Eu gosto E, daqui também. e aí a gente começou a conversar, né, sobre essa live. Uhum. E por que que você acha que é tão importante esse tema? Por que que você acha que... Felicidade. Porque o que acontece? Eu vejo que cada vez mais as pessoas não se sentem tão felizes, procuram a medicação. Mas algo que é comprovado é que quanto mais tu usa uma medicação, não é que tu vai ser mais feliz, ela diminui a tua tristeza. Ela não aumenta a tua felicidade. Né? Para aumentar a felicidade da gente, existem outros recursos, né? E o principal deles que eu considero que é o trabalho com mindset, que o coaching faz direto, né? E que é uma das paixões Total. da gente. E por que que você acha que tem tanta gente, assim, acontece muito, a gente vê muito, né, essa busca excessiva pela felicidade, por estar feliz e por que que você acha que as pessoas estão buscando cada vez mais? Por que que talvez tem cada vez mais pessoas menos felizes, né, enfrentando? Pois é, eu vejo assim que socialmente existe cada vez mais essa questão de que as pessoas estão muito imediatistas, né? No que Total. querem. Eu acredito que isso influencia na felicidade, o imediatismo que se busca do prazer instantâneo. E uma das questões relacionadas a tu ter uma vida mais feliz é sim tu buscar uma vida prazerosa. Mas isso sozinho, ele não se mantém. Que é um exemplo que tu pode dar, assim, falando de nós mulheres, e eu me enquadro também. Bah, tu gosta de comprar uma coisa nova. Eu gosto de comprar uma coisa nova. Mas o prazer daquilo é muito instantâneo. Não é duradouro, né? E aí no instantâneo tu fica buscando mais e mais e mais e não se solidifica na tua estrutura. Então não é só isso. Tem outras formas de buscar a felicidade e mantê-la na vida, né? Uma questão que eu vejo também é que durante muito tempo a psicologia ela ficou centrada muito na questão da doença, de curar Total. questões de saúde mental das pessoas e não se focou em gerar felicidade. E hoje em dia desde 98, quando foi criada a psicologia positiva, as pessoas se centram muito mais nisso. Então, vamos criar estados de felicidade. E é Daí muito bom. faz toda a diferença, né? É Faz. você muda seu foco, né? Em vez de você Isso. focar naquilo que tá te deixando triste ou que te faz mal de repente, você vai começar a focar naquilo que realmente te faz bem, né? E, Isso. e, e aí vem todo do autoconhecimento, que é a busca, o que que te faz realmente feliz, o que que vai te gerar feliz. Sem falar que acho que uma das coisas principais aí que vai gerar, vai te fazer ficar mais feliz é o propósito, né? Isso, porque dentro da felicidade está a questão de tu ter um significado para tua vida e um propósito, que aí vai além de uma vida prazerosa, tu ter uma vida engajada e uma vida com significado, né? O engajamento da gente está muito relacionado a gente viver algo fazendo algo pelos outros, sejam pessoas da nossa família, sejam pessoas que a gente não conhece, né? Mas também buscando o propósito da gente. O propósito está extremamente atrelado à felicidade. E eu penso que a live vem num bom momento, porque a gente está aí terminando setembro, né? Passamos Setembro setembro Amarelo. inteiro falando do Setembro Amarelo. E como eu costumo falar muitas vezes com os meus alunos, a melhor forma de tu combater aquilo que é triste é com felicidade.
É buscando formas de gerar felicidade para ti e para as outras pessoas, né? Total. E como é que as pessoas podem. Quais são as dicas aí que você dá pra galera que de repente aí não sabe qual é o primeiro passo para buscar essa felicidade? Ou até mesmo, às vezes, porque assim, ó, eu vejo muita gente buscando felicidade em coisas, que eu falo muito aqui também, pra gente não comprar coisas, felicidades momentâneas, né? Ou Isso. aquilo que não vai te dar prazer ali por muito tempo, né? Eu vejo muita gente também que sai de casa em busca da felicidade, então vai pra uma balada ou vai para um lugar, às vezes que não se sente nem tão bem, tão confortável, e aí chega em casa, continua com aquele vazio, né? Não, de repente, ou até mesmo quando tá lá nesse lugar, não se sente aí, não gera essa felicidade, não muda o estado, né? Uhum. E aí, como é que essas pessoas podem, de repente, procurar qual que é a sugestão que você dá aí para as pessoas, ou como é que é a melhor forma dela? Porque Delas, sim. todo mundo tem um dia ruim, né? Todo mundo aí, Uhum, até porque uhum. felicidade é um estado, né? Você não fica Sim. feliz o tempo todo. Mas se você aprende a lidar com isso e mudar seu status, né? Quando você Uhum, tá uhum. triste ou coisa, vai fazer toda a diferença na sua vida. E qual que é a dica que você dá pro pessoal? Sim. Assim, o que que acontece com a felicidade? A felicidade ela é feita pelas emoções da gente. E dentre as emoções da gente de alegria, a tristeza também tem um papel importante. Então a gente não pode tirar a tristeza da vida da gente ou achar que ela nunca deve existir. Né? Ela faz parte, sim, da vida da gente. E ela ajuda a gente muitas vezes a pensar, a refletir sobre a vida, a entender o que não está bem. Né? A questão é o quê? A nossa felicidade, ela depende da gente. E aí eu posso trazer um dado que é de pesquisa, que é de Harvard, que eu acho muito interessante, que o que acontece? 50% da nossa predisposição à felicidade é genética. Então, o que Ah, é? quer dizer isso? Então, o que quer dizer isso? 50% a gente traz dos pais da gente. Se a gente está numa família onde os pais são pessoas alegres, a gente já alegres, que tem uma saúde mental bem desenvolvida, a gente já traz isso no nosso cromossomo, traz geneticamente isso. Que Acontece que fantástico. às vezes a gente não vem de uma família que é muito feliz ou que vem de uma família que tem histórico de depressão. Então, sim, isso vai fazer parte da gente em 50%, tá? Só que não é só isso. 10% a gente traz das circunstâncias que a gente vive. Então depende muito também do ambiente que a gente está, da nossa situação econômica, do estudo que a gente tem. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha circunstâncias que a gente vai construindo ao longo da vida, que também influenciam na nossa felicidade. Né? E às vezes não é tão fácil de mudar as circunstâncias da gente, e geneticamente a gente não muda, a gente trouxe da família da gente. Mas 40% está relacionado ao nosso pensamento. Então, nesses 40% é onde a gente pode atuar ativamente, diariamente. E aí é uma questão de como o nosso mindset funciona. E tu tem como ter ações que vão gerar felicidade e que vão influenciar nesse mindset. Mas eu acredito que a primeira mudança é a de mindset, sim. É tu tem um mindset positivo, relacionado a progresso. Isso vai te levar mais longe, né? Agora, tem algumas coisas relacionadas, assim, a gerar felicidade para os outros, que também gera pra gente. Como, por Hum, exemplo, ser generoso. A generosidade é algo incrível. Generosidade faz a gente se sentir bem, mas dá felicidade pro outro. Então, muitos pesquisadores da psicologia positiva, eles falam isso que é extremamente simples, que é tu simplesmente pegar e fazer algo bom para alguém todos os dias, intencional, sem esperar nada em troca. Eu decido que para uma pessoa, não sei quem, me faz sentido ser essa pessoa, eu vou fazer algo bom. O que que é algo bom? Eu vejo que eu sou necessária, eu atuo ali. Ou até dar um abraço, sabe? Tem a psicologia do abraço, a terapia do abraço, eu uso ela no coaching direto, eu acredito nela. Né? Um abraço forte lá de 20, 40 segundos, ele libera ocitocina na gente. E às vezes a gente vê famílias que não se abraçam. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre falo, abraça tua família, abraça quem tu ama, abraça alguém que está precisando, mas seja generoso. E plante esse ato de fazer o bem pro outro.
intencionalmente, sem esperar nada em troca também. Isso gera felicidade direto. E vai te fazer bem também, né? Exatamente, exatamente. Mas é nesses 40% que a gente consegue atuar mais ativamente. E nisso está o nosso pensamento, mas também essas ações, as ferramentas que se coloca para que as pessoas possam desenvolver uma vida mais feliz. Que legal. Tem a regrinha também, né? Para cada uma coisa ruim que acontece, você dá 3 coisas boas aí, né? Isso é baseado em pesquisas também da psicologia positiva, né? Que foi se entendendo como é que uma pessoa pode ter um dia bom. Então, o que acontece com isso? Vamos supor que uma pessoa tenha uma coisa boa para cada coisa ruim que acontece para ela. As pessoas muitas vezes pensam que o equilíbrio é o que dá felicidade. Não é. Uma coisa boa para uma coisa ruim, a pessoa está num nível de depressão leve já. Né? Se a pessoa tiver mais coisas ruins do que boas, é uma depressão bem profunda. Então, a média é, para cada coisa ruim que acontece na tua vida, ou no teu dia, tu precisa ter 3 coisas que são boas. 3 coisas que tu tá plantando felicidade, né? Um jeito é esse que eu acabei de falar. Tu precisa fazer coisas boas pelos outros. Intencionalmente, essa é uma técnica da psicologia positiva. Eu escolho fazer uma boa ação para uma pessoa. Aí a gente também tem muitas outras coisas que se relacionam a desenvolver felicidade. E tem muita gente que acha, às vezes, que o dinheiro está relacionado a isso e não está. Dinheiro não traz felicidade nenhuma, né? O que acontece com o dinheiro? Se uma pessoa for muito pobre e ela ganha uma soma alta de dinheiro, para ela faz diferença e traz alguma felicidade. Mas para quem já tem uma vida confortável, não é isso. Não é um apego que faça diferença, né? Agora, felicidade gera dinheiro. O contrário é verdadeiro. Felicidade gera dinheiro, felicidade gera saúde. Então, a gente poder atuar nesses 40% da nossa mente, do poder da mente da gente, né? De busca de felicidade, isso faz diferença. E uma coisa que eu acho bem importante também, Aline, é que não é só a gente falar que tá feliz, né? Eu acredito que a gente vem de uma cultura que os pais da gente muitas vezes diziam assim, não demonstra que tu tá triste, demonstra que tu tá bem. Mas tu demonstra sem estar, não é isso que gera felicidade. Mesmo que fatores fisiológicos interfiram na questão interna da gente, não é isso que gera felicidade. Não é fingir, né? É sentir. O sentir faz a diferença. É de dentro para fora, né? Então, a gente via ou vê também ainda muitos pais falando, engole o choro. E aí acaba crescendo um adulto que acaba engolindo esse choro e de repente finge aí, hoje em dia com essas redes sociais que aparece muito, é óbvio que as pessoas acabam postando só os momentos felizes e tá tudo certo com isso também. Sim. Mas acaba gerando aí as pessoas acabam comparando, né, o seu pior com o melhor do outro, né? Então ela entra hoje em dia muitas vezes nas redes sociais e vê aí só sorrisos e coisas boas, e às vezes não entende que por trás daquilo tem um ser humano ali, uma história ali, né? Sim, o que ela tá vendo é só uma conta ali e não quer dizer que essa pessoa é feliz o tempo todo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então eu acho que, igual você falou, não dá para excluir a tristeza, e ela é importante também. Sim. Então nos momentos que você estiver triste, você de repente extravasar, mas daí então buscar aí depois outras formas aí de gerar essa felicidade vai fazer toda a diferença, né, Dani? Uhum. E não tem como uma pessoa ser alegre o tempo inteiro, né? Eu costumo dizer isso. Às vezes as pessoas buscam, eu quero fazer coach, eu quero estar feliz o tempo inteiro. Tá, pode ser que tu seja feliz e esteja triste naquele momento. E feliz e alegre em outros. Mas a vida da gente, ela é orgânica, ela acontece independente do que a gente tenta controlar, né? Até porque a tentativa de controle é uma ilusão. Então, momentos tristes a gente vai ter. Fingir que não tem, né? é fingir. E fingir que tu não tem momentos tristes é tu tapar o sol com a peneira ali, né? Tu vai guardar, é como tu falou ali, guarda o choro, engole o choro. Não tem como. Exato. Tu tem que ensinar a pessoa a lidar com as emoções dela. As emoções de tristeza, de raiva, de frustração, são necessárias até para tu conviver bem com os outros. E estabelecer boas relações, né? Exatamente. Relacionamento é uma das coisas mais importantes, né? Porque nós, seres humanos, não conseguimos não nos relacionar. Então, as relações que você tem aí, as pessoas com quem você está próximo,
vai depender muito também da sua felicidade, né? Toda essa energia e essa troca que você tem com essas pessoas com quem você relaciona também vai fazer diferença, né? Na sua vida. Isso, relacionamentos de amor, não necessariamente relacionamento com sexo oposto, mesmo sexo, Sim. relacionamento de romance, mas relacionamento com pessoas com quem tu pode contar, confiar, que exista lealdade, isso é muito saudável para que tu desenvolva a felicidade. Porque tu sente que tu pode contar com o outro, independente do que aconteça. E isso gera felicidade, sim. E provavelmente em algum momento da sua vida você vai precisar disso, né? Você vai precisar ajudar alguém e vai precisar ser ajudado por alguém também, né? Seja lá com Isso. um abraço ou com um tipo de conversa. Então, você escolher exatamente as pessoas com quem você relaciona vai fazer diferença. Por isso que, como você falou, é tudo, né? É com quem você relaciona, como que tá a sua saúde, é o seu ambiente de trabalho. Todas essas variáveis vão fazer com que você fique bem ou não. Isso. E fora o foco, né? Se você colocar o foco também naquilo que te faz mal, só no que te faz mal, também vai te dificultar ainda mais aí a Uhum. conseguir essa felicidade, ter essa vida que todo mundo, eu acho que, acredito que todo mundo quer, né? Sim. Eu penso que muito da gente estar nessa sociedade imediata faz com que as pessoas, às vezes, relacionem a vida com números, com quantidade. Quantidade de amigos, quantidade de coisas que tu tem, quantidade de coisas que tu faz, como se isso fosse realmente a essência da felicidade. E não é o que a gente estava falando antes, é efêmero, né? É uma das partes da felicidade, essa vida com prazer de tu ter coisas. Mas é a menor dela e é a mais fugaz. Não significa ser feliz, ter coisas, ou ter quantidades de curtidas, ou ter quantidade de amigos. Porque não é quantidade, para tu realmente ter relações profundas, que vão causar uma diferença na tua vida, isso depende sim de se entregar. E tu não sai te entregando para qualquer pessoa, assim como os outros também, né? De forma geral são assim. Precisa ser profundo, precisa ter qualidade. Então a busca de qualidade ajuda também no aumento da felicidade. Sim. Eu vi um vídeo seu que você postou no YouTube que foi, acho que foi na conclusão justamente do trabalho da psicologia Da positiva, psicologia né? positiva. Uhum. E eu me emocionei demais com o vídeo. E você, como uma escritora, você escreve muito bem, né? E Obrigada. eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua história e, de repente, aí explicar mais, assim, quando que deu aquele clique mesmo, como que é passar por uma situação como essa, né? Porque eu acho que faz uma diferença aí absurda na nossa vida, né? Quando de repente você tem eu não sei se é exatamente essa palavra, mas de repente talvez ali você teve um chacoalhão ali Foi um né, de chacoalhão. vários sentidos. E como que Uhum. é isso, né? Como que acho que a gente tem dificuldades aí em vários momentos da nossa vida. E como que é quando a gente tira uma lição daquela dificuldade, né? Eu acho que a gente Uhum. tem dois lados para ir. Ou a gente tira uma lição, aprende com aquilo, ou a gente se entrega de vez, né? E eu acho Sim. que que aconteceu com você foi justamente isso. Pegou esse chacoalhão e aprendeu muito com isso, né? Sim. E acho que até hoje isso é muito marcante na sua vida. De repente, É porque tem a minha filha, né? Eu já chego me apresentando, sou a Daniela, mãe da Júlia. Que é a melhor coisa da minha vida, que me faz feliz a todo momento. E agora tu aí com o bebezinho na barriga também, sabe que a gente já começa a ser mãe antes de ter o bebê, né? de gerar. Pois é, em 2015 eu quase morri, né? Então foi um baque, foi um susto, porque minha filha tinha 1 ano só na época. E ao mesmo tempo que foi o susto, eu fiquei 19 dias internada no Hospital Moinhos, aqui em Porto Alegre, e eu tive a possibilidade de ter um AVC hemorrágico, isquêmico, eu estava com pseudoneurisma, então a situação era bem, bem grave, tanto que eu, que nunca tinha ficado em hospital, a não ser para ganhar a Júlia, fiquei assim, eles diziam, não se mexe. E eu me mexo muito, eu sou uma pessoa super ativa, como assim?
E esse baque que eu tive, algo que eu me agarrei muito, é algo que realmente gera felicidade, é que é ter fé. A fé, de ter uma religiosidade, uma espiritualidade, seja qual for a religião que a pessoa tiver, mas que ela realmente tem uma coerência naquilo que ela acredita e ela pratica aquilo no jeito que faz sentido para ela, isso muda a vida assim, né? Então eu lembro que no hospital, de início eu tomei um baque, eu tipo, como assim eu posso morrer? Eu sou nova, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho uma filha de 1 ano, eu sempre gostei da minha vida, eu sempre me senti uma pessoa feliz. Mas eu pensava assim, meu Deus, tem tanta coisa que eu quero fazer e eu não fiz ainda, né? Que às vezes a gente pergunta isso no coaching para as pessoas, tá? Imagina que a tua vida acaba daqui a 1 ano. O que tu gostaria de fazer? Eu estava nessa iminência. A minha vida podia acabar dali a 1 ano, podia acabar, aliás, naquele dia, né? Naquele período, o que eu ia fazer? E aí eu pensei lá no hospital assim, meu Deus do céu, eu quero viver, eu amo viver. Eu sempre amei viver, mas tendo uma filha eu amo mais, né? O que eu vou fazer? E lá no hospital eu decidi que os projetos que eu tinha para colocar para frente, coisas que eu tinha de sonhos e que eu pensava às vezes assim, não tenho tempo, não é agora, eu ia colocar e deu. E isso, essa decisão me tornou uma pessoa muito mais ativa. Me tornou uma pessoa muito mais para lutar pelo que eu quero. E foi ali que eu publiquei o meu primeiro livro infantil, logo na sequência em 2016. Foi que eu comecei a atuar como coach, né? Não vou para o meu consultório e era isso. Então, vários projetos pessoais e profissionais começaram a acontecer na minha decisão. Quando eu comecei a atuar muito mais ativamente nesses meus 40% de responsabilidade que é toda minha, que é o que eu quero fazer com a minha mente, com aquilo que eu acredito, né? E algo muito incrível que o coaching traz é isso, é uma bênção trabalhar com outro ser humano. Porque aquele outro ser humano traz as suas dúvidas, traz as suas dificuldades e a gente ajudando eles, a gente se ajuda também, né? Total. Eu digo sempre isso, eu ganho muito trabalhando com muito, coaching. né? E isso, a gente aprende muito e a gente cria um vínculo com aquela pessoa que a gente está ali torcendo por aquela pessoa e faz de tudo para aquela pessoa chegar no objetivo dela, né? Então, o coaching é extremamente apaixonante. Eu adoro. Então, essa experiência que muitas pessoas poderiam ver como negativa, para mim foi positiva. Sabe? Eu não quero passar por ela de novo, assim, tipo... quero viver Já até os aprendi, 99 né? anos. Já aprendi. O recado foi bem dado. Quero viver até os 99 anos, quero ver lá minha filha tendo filhos, que ela disse que quer ter filho, né, um dia. Então, Que é lindo. isso. Isso faz... tem uma coisa que eu falo muito que não existe um momento certo, né? Enquanto você fica esperando o momento certo para fazer algo, ele não vai acontecer, né? Então, acaba que, por exemplo, você tinha aí vários projetos, várias coisas, vários sonhos, que de repente aconteceu tudo isso e aí você falou assim, não, é agora, eu preciso fazer agora porque eu realmente posso perder a minha vida aí, né, de uma hora para outra. Então, às vezes acontece isso, daí a gente ficar muito pensando na idade, né, a gente, mas a gente ainda é novo, vou fazer isso mais pra frente. Mas mais pra frente, talvez você não tenha oportunidade, você não queira mais fazer aquilo, não vai ter mesmo gás de sempre, né? Exatamente. Ou até mesmo vai mudar tudo aquilo que você quer. Então, se você deixa passar aquilo que vai te gerar aí uma felicidade, por que não fazer agora, né? Por que deixar para depois? Por que ficar esperando esse momento certo que de repente não vai chegar, né? O momento certo é o momento que você diz, não, vou fazer agora. Eu quero isso para minha vida agora. Então, é muito na decisão que você toma, né? Sim. E foi isso que você fez. Você tomou uma decisão de mudar aí toda a sua vida num momento de uma mista aí de trágico de mudança, né? Porque daí você teve uma Sim. mudança total ali de percepção de muita coisa. E é incrível quando as pessoas elas aprendem com tudo isso, né? E eu quis te perguntar sobre isso, eu sabia da história já, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque é justamente para lembrar as pessoas que às vezes elas não vão precisar passar por isso que você passou, né?
Eu digo isso bastante para meus coaches. Olha só, eu já cheguei nessa pergunta. Eu quase não preciso chegar aí. Vamos fazer acontecer, né? A vida tem que acontecer. E é incrível, porque às vezes a gente deixa sonhos engavetados e vai olhar para trás. Eu vejo bastante gente chegar lá, ai, meus sonhos estavam engavetados. Não precisam estar, né? E eu vou dizer que em 2015, quando eu quase morri, a minha motivação maior foi a Júlia, né? Porque eu acredito que a gente ensina os filhos muito mais com o que a gente mostra, que a gente vive, do que com aquilo que a gente fala. Então, como é que eu ia dizer para minha filha, filha, vai lá, vive o teu sonho, filha, faz o que tu ama, e eu não estava fazendo tudo o que eu amo, né? Eu precisava colocar isso em prática, então, porque se eu falo, eu preciso fazer. Precisa ter coerência, né? Aliás, eu adoro coerência desde nova, coerência é uma coisa muito importante para mim. Então, como que eu vou dizer algo e não fazer aquilo? Eu quero que a minha filha viva os sonhos dela, eu quero que a minha filha seja produtiva, eu quero que seja uma mulher forte. Então, esse baque de quase morrer me transformou muito. E eu consigo ser hoje muito mais feliz do que eu já era. Justamente por essa consciência do que é o meu significado na vida, né? A vida significativa, aquela vida que tu tem um propósito e tu vive esse propósito. Não adianta tu saber, meu propósito é tal, mas eu não faço realmente ele, eu não busco realmente ele e não vivo ele em essência. Não, tem que colocar em prática. Isso vai fazer tu olhar para trás e dizer assim, tô bem, tô de boa, minha vida tá ótima, tá valendo a pena, tô gostando. E não significa não ter momentos tristes, né? Não dá para vender uma ideia de que o coaching salva a vida e vai ser tudo perfeito. A psicologia salva a vida e vai ser tudo perfeito. Esse remédio salva a tua vida e vai ser tudo perfeito. Porque não é assim. Não existe uma perfeição. Existe tu ser muito feliz, muito satisfeito e ter momentos tristes, sim. Porque a vida acontece independente do nosso controle e tá tudo bem. É assim mesmo. Para todo mundo. Exato. E não existe uma regra, né? Por isso que você precisa muito se descobrir, ver o que realmente te faz aí feliz. A ideia é sempre você buscar ela e focar nela, né? E merecer também, né? Porque a gente vê uma galera que de repente não tá feliz porque acha que não merece aquilo, né, Dani? Isso, as pessoas precisam trabalhar o seu merecimento, né? Tem gente que não acredita que merece. Que não acredita que merece coisas boas, ou que não acredita que merece uma vida melhor. Tem gente que tem medo do sucesso, né? Medo de estar bem, medo de conquistar. Tá, eu quero conquistar. Tá, mas se eu conquisto, o que eu vou fazer com isso? Calma, um passo de cada vez. Vamos ser felizes. E vamos agradecer o que a gente tem, né? Uma outra questão para tu buscar a felicidade é a questão da gratidão. Ser grato ao que tu tem. Ser grato ao que tu fez por ti naquele dia para conquistar aquilo que tu desejava. Então sempre entra, por mais grato que tu seja, sempre vai entrar a questão da tua atividade, da tua proatividade na busca daquilo que tu quer. Que é bem importante, né? Quero ser feliz, vou ter que ser proativo. Não vou sentar a bunda no sofá e ficar esperando. Porque a bunda no sofá não gera resultado. Como diz o Zé, tem que tirar a bunda da cadeira. E saber a hora de colocar. Exatamente. Por isso que é tão importante você ter um propósito aí de vida, né? Entender o porquê que você tá aqui, o que você quer, né? O que te faz aí, de fato, bem. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu aí, como é que você pode usar isso para, de repente, ajudar outras pessoas ou ajudar as pessoas próximas de você, quem você ama muito, né? Que isso vai ser uma motivação para você também, fazer com que você busque cada vez mais, né, Dani? Sim. Às vezes a gente esquece, né, Aline, de olhar que cada pessoa que aparece na nossa vida, isso é real, tem alguma coisa que a gente pode aprender com elas, né? E eu acredito que tu aprender aquilo que tu tem que aprender, não o que tu gostaria de aprender, o que tu gostaria que a pessoa te ensinasse, mas ficar sensível para ver isso gera diferença para a vida da gente, né? E muitas vezes a gente tenta controlar situações, controlar o que a pessoa vai ensinar pra gente, ou o papel dela na vida da gente, e isso não faz sentido, não tem como. Então, também, uma das questões para ter uma vida mais feliz é desapegar, né? Desapegar das coisas, porque não adianta, o apego não gera felicidade. E é uma aprendizagem constante. Exatamente.
E aí tem uma série de outros fatores, né? A maioria das coisas com que a gente fica preocupado, às vezes, é coisas que a gente não tem controle, né? Sim, Que é a maioria das coisas que te faz aí ficar preocupado, sim. que te tira o sono, que até mesmo que te dá medo e não te faz aí evoluir, seguir em frente. A maioria das coisas é coisa que você não consegue controlar. Então, ou seja, a gente acaba sofrendo à toa, né? Na maioria É. das vezes. Então, você parar e cuidar aí das coisas que realmente você tá aí se preocupando e olhar exatamente isso com um carinho maior, vai fazer diferença também, né? É porque medo todo mundo sente. E o medo tem uma função de te proteger também. Mas não dá para deixar ele paralisar a gente para chegar onde a gente quer. Tá com medo, vai com medo. Busca os recursos para ir, mas vai. Porque realmente a gente não controla. E eu gosto de usar um exemplo que eu sou apaixonada pelo Walt Disney, pela história dele, por quem ele foi. Gente, a gente falha. Falha, vai de novo. E por que a É, gente falha? Porque a gente tem uma expectativa. Se a gente não tiver essa grande expectativa, a gente não vai estar falhando, a gente vai estar aprendendo. Tu vê a vida como uma aprendizagem, não é focar de eu tenho essa expectativa, se isso não acontecer, eu falhei. Não, eu tenho que ter expectativas, metas, eu tenho que buscar coisas, mas não no sentido de ser algo rígido, que é só assim que eu vou ser feliz. Não, aproveita a caminhada. Né? O caminho da exato. gente é a O vida inteira caminho, da gente. exato. É cada momento. Olha a Fábia ali. Ah, Fabi. É, Querida. ela é linda. Ela vai estar na live de quinta. Ai, que legal. Uhum. Mas é muito isso mesmo, né? Eu acho que expectativa também, você ter metas, né? Você ter um sonho, aí vira, esse sonho tem que virar um objetivo, esse objetivo tem que virar uma meta, para daí sim você conseguir, né? Conseguir realizar as coisas que você quer, ter uma vida aí com realmente que vai fazer sentido para você. Uhum. Mas se você coloca muita expectativa, que nada mais é do que você tentar aí descobrir o que vai ser lá na frente, projetar o que vai acontecer, vai te atrapalhar, né? Porque daí vai chegar uma Vai. hora que não vai acontecer do jeito que você imaginou. Só que daí você vai esquecer de viver aquilo que está acontecendo, que pode ser também incrível. Pode ser que não é do Exatamente. jeito que você imaginou, mas é incrível do mesmo jeito. Então, Exatamente. a gente precisa ir liberar mais eu falo muito que se você está muito ocupado com o que está acontecendo agora, com as coisas, que está aproveitando de fato o que você está vivendo naquele momento, você não vai ter tempo para pensar no passado ou lá na frente, né? Porque você está vivendo, você está muito ocupada agora com o presente. Você está ocupada muito com as coisas boas que vêm acontecendo. Então, dificilmente você vai conseguir tempo ou até mesmo parar para pensar e ter preocupações futuras ou até mesmo coisas que já passou, que não tem mais volta, que você mesmo sabe disso, né? Sim. Então, é uma ótima forma aí para você ter a felicidade aí que você merece, conseguir realmente, eu acho que desestressar, né? De tentar viver esses dias que eu acho que as pessoas nem vê passar. As Que é pessoas quando a não. gente está em flow, quando a gente está vivendo o dia com todo o amor da gente, a gente realmente não sente o dia passar. Quando a gente está com as pessoas que a gente ama, quando a gente faz o que a gente ama. Que isso que é felicidade, né? Que Que vai é isso que a gente tem, por fazer. exemplo, quando tu faz algo que tu gosta. Quando eu tô escrevendo, eu tô em flow, eu não vejo o tempo passar. Quando eu tô com minha filha, eu tô em flow. Quando eu tô atendendo. Atendendo, eu não vejo o tempo passar. Daqui a pouco foi 3 horas, meu Deus do céu. Que é coaching com alma, né? A gente é coaching com alma. Exato. E aí é fantástico quando faz isso. Por isso que é muito importante também você ter uma coisa que você faz, que você gosta muito, né? A gente até falou na live que eu tive de sexta-feira que a gente falou sobre trabalho. Eu sei que Uhum. às vezes não dá pra gente largar o trabalho que a gente tem hoje, que é nosso, e simplesmente, vou jogar e vou viver um sonho. Não, mas você pode fazer isso aos poucos até gerar
ali o trabalho que você gosta, até viver daquilo, né? Porque a gente que fez transição de carreira sabe que não é assim, né? De uma hora para Sim, outra, que não é sim, fácil, mas sim. que precisa começar, né? Precisa ter o primeiro start. E Uhum. quando você faz realmente aquilo que você gosta, você realmente não vai ver o tempo passar, você vai se doar e toda aquela a sua busca por conhecimento ou até mesmo por outras coisas que você vai precisar para ter essa transição vai ser tranquila, né? Não vai Uhum. ser maçante, não vai ser algo que vai te fazer desgastante, né, na sua vida. O problema é isso, Sim. né? Quando você vive coisas que é desgastante, que não tá te gerando ali um bem maior. É porque o tempo da gente é extremamente importante, né? Claro, cada pessoa tem uma forma de compreender aquilo que é mais importante na sua vida. Mas o tempo da gente não volta, isso é um fato. Então, ou tu vive bem, aprende a viver bem os dias, a valorizar esse tempo que tu tem de uma forma que esteja valendo a pena, que a tua vida seja bem aproveitada, ou realmente tu vai olhar para trás, quando tu tiver 50, 60, 70 anos, tu vai olhar, bah, não fiz as coisas que eu gostaria de ter feito, não vivi o que eu gostaria de ter vivido. E isso que tu falou da transição de carreira é a questão da vida engajada, né? Tu não vai largar o teu emprego porque tem outras pessoas com quem tu te relaciona. Tem coisas que tu tem que dar conta. Então tu tá engajado a outras pessoas, a um sistema maior. Não dá para ser inconsequente. É aos poucos. Ou algumas pessoas até mais rápido, porque depende do quanto investem de tempo também delas para aquilo, né? Exato. Não tem uma fórmula. A gente, ser humano, não tem uma fórmula básica de como a vida deve ser ou é. A gente tem sim formas de chegar mais rápido, a gente tem sim formas de trabalhar com o nosso potencial para ele ser muito maior. Ferramentas para isso, né? Ferramentas, ferramentas. Inclusive da psicologia positiva, né? Que é uma ciência, porque felicidade é ciência, não é só filosofia, que também é muito importante. Adoro. Mas é ciência. Tu cria estados, com conhecimento tu cria estados de felicidade para ti. Tu atua nesses 40%. E tu modifica a forma como tu te comporta e a forma como tu vê a vida. E vive bem melhor, que é o que a gente busca. Viver cada vez melhor. Vou te fazer uma pergunta agora pessoal, eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Uhum. Como eu sou mãe agora também, esse bebê aqui que vai nascer daqui uns meses. E eu sei que você é uma mãezona, assim, fantástica. Eu acho Ai, lindo obrigada, eu te adoro. acompanhar aí pelas redes sociais. E como é que você lida com a Júlia quando ela não tá bem? Assim, a gente sabe que criança é até um pouco mais. É porque a criança extravasa mais, eu acho, né? Criança, Uhum. se ela não tá bem, ela chora, ela se joga no chão, ela derruba alguma coisa. Então, eu acho que Uhum. ela lida um pouco melhor, assim, até melhor que os adultos, talvez, Uhum. em alguns casos. Uhum. Mas e você como mãe, como é que você lida com a Júlia quando você percebe que ela não tá num estado de felicidade, de repente, às vezes? Quando ela tá assim, porque faz parte da vida da gente, por exemplo, a gente sentir raiva. É uma das emoções primordiais da gente. Todo mundo sente. Algumas pessoas em maior, outras em menor escala. Uma criança, a Júlia hoje está com 5 anos, né? Mas, claro, crianças têm episódios de descontrole. Quando estão com fome, quando estão com sono, quando se frustram que alguma coisa não é como elas querem, né? Eu converso muito com ela. Eu converso muito com ela e eu converso já antes, né? Então, tudo que a gente vai fazer eu sempre antecipo, digo para ela, vai ter isso, 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 pode ser que tu não goste. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala sobre o que a gente não gosta, a gente não grita, a gente não... Mas eventualmente até acontece e eu retomo, né? E eu sempre converso antes e depois eu retomo o que está acontecendo. Mas o jeito que eu trabalho com ela, assim, diariamente, é com histórias, com metáforas. Né? A Ai, que gente, incrível. nós que somos da hipnose ericksoniana, a gente sabe que a mente da gente se educa muito por metáforas, né? Então eu uso metáforas, eu crio metáforas e trabalho com isso constantemente com ela. Porque isso faz com que ela seja uma pessoa mais saudável, acredito eu, de entender o porquê das coisas. Não basta tu dizer se tu não explica porquê, mas também não basta tu explicar o porquê se tu não vive aquilo. Então eu tenho que viver o que eu falo para ela. Eu não posso usar medidas diferentes, né? Sim, Ah, sim. vale isso e vale aquilo.
E ela é bem inteligente, ela argumenta muito. Justamente porque eu explico muitos porquês, ela argumenta. E vou te dizer que eu tenho muita sorte, assim. Eu tenho muita sorte com a filha que eu tenho. Muita sorte. Que incrível. Porque a conversa tem feito a resolver muita coisa. Isso eu acho incrível também, né? Porque eu acredito que aí a maioria das mães, pais, a felicidade deles está ligado muito à felicidade dos filhos, né? Sim. Mas nem sempre com a correria do dia a dia eles conseguem de repente sentar e conversar ou até mesmo contar, né? E como isso é importante, né? Para uma Muito, criança, quanto isso é muito. importante, não só para a criança, mas para os pais também, né? Sim, Que sim. daí A criança tem que sentir que ela está numa relação de confiança. Isso é estruturador para a vida dela. Eu confio nesse ser humano, eu sei que o que ele está falando, ele faz. Como é complicado quando algum pai ou uma mãe ou um adulto quer referência age o contrário, né? Isso que gera muitas vezes a criança, o que está acontecendo? Diz uma coisa, faz outra, eu também faço o que eu quero, né? Mas quando tu segue uma linha mais assim de as palavras traduzem os teus atos, ela vai perceber essa coerência, né? E as histórias eu acho extremamente importantes, as histórias que tu conta. Essas histórias ensinam muito, que tu repete, conta de novo. e aí se eu te perguntei aí como mãe, como que você lida com a Uhum. Júlia, mas se a gente pegar exatamente o que você faz com a Júlia, né? E fazer com a gente mesmo, vai ter Sim, um resultado gigante também, né? sim, sim. Então, É importante que a gente cuide da gente, que a gente converse com a gente, tenha com esse a gente. carinho. Um carinho que às vezes a gente tem com as crianças e não tem com a gente, né? A gente tem que ter com a gente também. Por quê? Porque sim, a gente que é pai, que é mãe, a gente ama incrivelmente e existe a gente também, né? A gente não é só pai, a gente não é só mãe, né? Que No meu caso, que precisa, sou mãe, né? eu sou mulher também. Então eu tenho as minhas coisas também que fazem com que eu tenha a minha vida, né? Além da vida de ser mãe da Júlia, que é o meu principal papel. Mas esses outros papéis eu também preciso cuidar deles. Porque eles são estruturadores da minha saúde mental e da minha felicidade. Então Total. isso também é importante. Tu é mãe e tu vive só pro filho. Isso também não é saudável. A gente precisa viver bem todos os papéis da gente. Papel de mulher, papel de mãe, papel de aluna, papel de amiga, papel de filha. Tudo aquilo que a gente tem e vive no momento, a gente tem que cuidar. Se não falta, né? Em algum momento vai Falta. faltar e aí vai causar esse desequilíbrio Isso, na sua vida, né? isso. Mas acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não, né? A Dani é fantástica. Eu sou super fã sua. Eu acho Ai, obrigada. Muito obrigada. e você tem toda uma. Tá quietinha aí no vídeo, mas você é toda agitada, é toda pra frente. Tá sempre compartilhando muita informação. Isso é incrível. Pessoal, vai lá no Instagram da Dani, dá uma olhada no Instagram dela, entra no site, tem textos incríveis lá. Muito Eu acho obrigada. que só tem a agregar e ganhar. E é isso, Dani. Eu queria te agradecer demais esse seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda aí corrida, mas é de verdade, te agradecer muito. Fabi, ó, beijo pra Fábio, te você admiramos também. E também. eu te admiro muito, Aline. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Aqui, lá, aqui. Viva a internet que diminui as distâncias, né? Que Mas é um ótimo, prazer te ver exatamente. bem, linda, maravilhosa, sempre inteligente aí, agregando muito conhecimento pra gente. Obrigadão. Ah, então tá, eu quero agradecer todo mundo que assistiu, compartilhou aí. E pra galera que ainda vai assistir, vai ficar 12 horas aqui no Instagram, amanhã vai pro Facebook. Então quem não conseguiu assistir inteiro, assistam e não percam a Dani. Entrem lá no Instagram dela, qualquer dúvida, mandem perguntas pra gente, né, Dani? Por Sim, a gente inbox, responde, isso a gente mesmo. responde. E é isso, ó. Beijão, uma ótima segunda-feira pra Beijão. você. Uma Tchau, excelente tchau. semana. Tchau, tchau. Pra você também.